Amém, igreja? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, alegria de estar com os irmãos aqui, né? Hoje é culto de doutrina, nosso pastor está trabalhando, por isso que não pode estar conosco. E hoje eu tenho essa gloriosa tarefa, né, irmãos, de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Amém? Quem vai interceder por minha vida aí, em nome de Jesus? Glória a Deus. Então, sem perda de tempo, quero te convidar a abrir a tua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Amém? Eu vou devagarzinho para os irmãos encontrarem. Amém? Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Amém? Você que vem na escola bíblica dominical já achou, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você que não conhece muito a Bíblia, Oséias está entre Gênesis e Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus, amém? Todos já acharam, irmãos? Glória a Deus. Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6. Eu vou ler aqui, irmãos, aleluias. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha uma palavra dura, né? Quem entendeu, diga glória a Deus. É muito claro, muito direto, né? Vamos aí no mesmo livro de Oséias, avance para o capítulo de número 6, vamos ler 3 versículos aqui, irmãos. Oséias, capítulo de número 6, versículo 1, 2 e 3, amém? Está facinho, então já acharam? Digo amém. Eu vou ler, irmãos. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva serôdia, que rega a terra. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Então fique aí com a tua Bíblia, Apóstolos, porque hoje eu estava prestando atenção na palavra oficial. Quem lembra onde foi a palavra oficial, diga glória a Deus. Qual era o livro, irmãos? 33, né? Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, não é isso? Quem veio clamar ao Senhor nessa noite? Então, irmãos, é interessante, porque sempre o Senhor nos ensina, e a gente tem visto o Senhor falar com clareza nesses últimos tempos na igreja, irmãos, acerca daquilo que não tem condição nessa palavra. Clama a mim, e qual que é a resposta? E responder-te-ei. Não fala assim, talvez eu vou te responder. Talvez, quem sabe, se você clamar, né? Aleluias, meia hora, 2 horas e meia, 4 horas, talvez eu te responda. Não está escrito isso. A palavra de Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Quem crê que o Senhor está respondendo a tua oração nessa noite? É interessante nós sabermos isso. Mas também essa mesma passagem que foi lida, se você prestou atenção, o Senhor ele fala assim, olha, porque sobre essa cidade eu espalharei cadáveres de homens mortos. Cadáveres de homens, né? Por quê? Porque se afastaram de mim. Se afastaram de mim. Mas também depois eu vou vir e vou sarar. Quem crê que o Senhor sara? Né? Então, conforme o irmão Pedro lê essa palavra, eu me lembrei aqui de Oséias. Porque o Senhor é aquele que permite a luta, mas também dá a resposta. Permite o vento e a tempestade, mas também prepara o dia bom, o dia de sol, o dia de vitória. O Senhor é aquele, irmãos, que permite que às vezes a gente fique enfermo, mas nessa noite o Senhor traz cura para a tua vida em nome de Jesus. Quem tem fé para receber em nome do Senhor, diga glória a Deus.
O Senhor está no controle de todas as coisas. E aqui em Oséias, capítulo de número 6, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Amém, irmãos? E é interessante isso, né? Porque todas as coisas, conforme a gente vai entendendo, irmãos, é difícil, porque nem sempre as coisas fazem sentido. Na vida do povo de Israel, quando os reis eram fiéis ao Senhor, o Senhor derramava chuva de bênçãos sobre o povo. Mas, irmãos, é interessante porque quando eles estavam cobertos de bênção e de vitória, morria o rei, entrava outro rei, de repente eles já estavam construindo altares para deuses estranhos. Já estavam adorando Baal. Parece que esquece rápido da bênção. Não é interessante? E aí o Senhor vinha e não se agradava. Falou assim, então eles se desviaram de mim? Então eu vou fazer a ferida. Vou ferir a terra. Né? E aí vinha luta, vinha guerra, vinha enfermidade, vinha morte. Aí o Senhor permitia que alguém, servo do Senhor, fosse levantado do meio do povo, para que o povo se convertesse novamente e retornasse ao caminho do Senhor. Daí que o Senhor fazia? Vinha e sarava a terra e sarava o povo novamente. E assim, irmãos, foram por vários séculos, altos e baixos na história de Israel. Você que já leu a Bíblia, você sabe do que eu estou falando, altos e baixos. Tinha época que o povo vencia todas as guerras, vencia os inimigos de Israel, prosperava e estava uma benção. Daqui a pouquinho eles estavam adorando Baal, aí era só derrota, só derrota, só derrota. E ficava anos e anos, às vezes até séculos. Deus permitia até que eles fossem levados como escravos para a Síria, como aconteceu com o Reino do Norte, para a Babilônia, não é isso? Mas o Senhor sempre está no controle de todas as coisas. Quem crê que o Senhor está no controle de todas as coisas? É interessante isso aqui, né? Então, irmãos, quando a gente fala acerca dessas coisas, muitas pessoas vão falar assim, pastor, mas isso, eu não quero ser especialista em história de Israel. Não tem gente que afronta, né? Assim, pastor, mas história de Israel, o que me adianta? Saber que teve rei em Israel, que teve rei Davi, Salomão, isso aí não importa. Eu queria só que Jesus me abençoasse. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Mas a palavra que nós lemos hoje em Oséias 4:6, ela deixa bem claro porque é necessário você conhecer. E a palavra do Senhor fala assim, o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. É interessante. Quem prestou atenção nessa palavra? Você prestou atenção nessa palavra? E eu gosto de ser muito literal, irmãos. Porque quando a palavra ela é direta dessa forma, você não precisa de esforço de exegese e hermenêutica para poder entender o que a palavra está falando. Ela é muito clara, né, irmãos? Oséias capítulo 4:6, que a gente já leu aqui, eu vou repetir para ficar claro aí para você. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Quando você vê isso, eu não sei se você percebeu, porque o que destruiu o povo não foi as armas do diabo, foi ou não? Não. O que destruiu o povo não foram os jebuseus, não foram os cananitas, não foram, irmãos, ali aquele povo que estava sempre atrás de destruir Israel. Não foi isso. O que destrói o povo é a falta de conhecimento. E isso é uma das coisas que a gente tem que lutar ao máximo nos tempos atuais. Porque às vezes você vê um culto de quinta-feira e está vazio, porque o povo eles aprendem que precisa buscar o Senhor, mas eles esquecem. Aí por causa da falta do conhecimento, eles deixam brecha na sua vida. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Porque o Brasil está nessa situação deplorável que a gente está. Porque faltou conhecimento. Porque o povo leva na cara, sofre que nem condenado, daí na hora que tem que escolher, escolhe errado. Quem está entendendo, irmãos? E eu não estou falando de A ou de B. Eu estou falando que o nosso país, abençoado do jeito que é, e a gente ser pobre do jeito que nós somos, é uma vergonha. Quem está entendendo, irmãos? É uma vergonha. Quem acha, não, pastor, mas a gente é abençoado. Então, eu vou orar aqui, eu vou te chamar aqui na frente, vou impor as mãos e vou pedir para Deus te levar lá no Japão um dia. Você vê. Vai lá no Japão, uma tripinha de terra assim desse tamanho, irmão Pedro, daqui ali no irmão Pedro. De um lado é oceano, do outro lado é montanha. Tem terremoto todo dia, dia sim, dia não, dia sim, dia não. E o povo lá prospera, irmão. Isso é uma vergonha para nós. Quem está entendendo?
O povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas em nome de Jesus, irmãos, o Senhor vai sarar essa terra. Quem crê, diga glória a Deus. Vai sarar essa terra, irmão. Não é possível. Não é possível, irmãos. Né? A gente parece que a gente fica igual Israel quando estava servindo a Baal, não é isso? Parece que a gente luta e não sai do lugar, irmão. Parece que a gente está escravo lá da Babilônia. Meu Deus, não é verdade? Mas, irmãos, essa palavra é para você ter a dimensão de como ela é profunda. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Olha que coisa interessante. Rejeitar significa você tem acesso. Rejeitar significa alguém estava apto e disponível para te ensinar. Mas da sua vontade, da sua liberalidade, você optou em rejeitar. É tremendo isso, não é? Se você fosse ver e falar assim, olha, mas não tinha ninguém que pudesse ensinar. Quem lembra da história do eunuco? Você lembra da história do eunuco? Quem lembra? Quem já leu essa passagem? Né? Tinha um eunuco que foi para Jerusalém, ali na carruagem, né? Ele era servo de um reino lá, distante, lá no reino bom. E aí ele estava lendo o profeta Isaías, se não me engano. E aí Deus levou um dos apóstolos, né? E perguntou para ele assim, mas o que você está lendo? Eu estou lendo Isaías. E entendes tu que lês? E aí ele falou assim, como é que eu vou entender se não tem ninguém que possa me ensinar? Você está entendendo? Se não tem ninguém que possa ensinar, Deus prepara. Quem está entendendo em nome de Jesus? Mas ele queria aprender. E naquele dia ele levou um evangelismo tão glorioso que ele foi batizado no mesmo dia, irmão Pedro. Esse aí já foi cursinho, pré-batismo, discipulado, aleluia. E já foi direto, se tiver Santa Ceia, já ia com Santa Ceia e tudo. Já batizou no mesmo dia. Quem está entendendo que Jesus ele faz através, irmãos? Mas precisa querer, irmãos. Porque quando você quer, Deus prepara formas de você aprender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Agora a coisa dura é quando você tem à tua disposição o conhecimento, a possibilidade de buscar o conhecimento e você rejeita. Não é isso? Rejeita. Pastor, mas isso é uma palavra dura. É dura porque é doutrina, irmãos. É doutrina. Irmãos, eu vejo as notícias, graças a Deus não assisto mais. Mas todo ano tem um tal de Big Brother na televisão, não tem? Eu nunca vi uma coisa mais fútil do que aquilo. Não é fútil? Um monte de gente lá desconhecida. E tem gente que paga pay-per-view. Não, vou assistir 24 horas por dia. Misericórdia. Que desperdício. Que desperdício, irmão. Não é verdade? E o que acontece? Esse tempo, pastor, mas eu tenho direito a relaxar. Eu não estou criticando, não estou sendo ignorante. Mas quando você faz a tua vida só isso, com certeza você está perdendo a oportunidade de aprender coisa que iria te edificar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas você está ignorante. Será que eu não posso ver um TikTok? Veja o TikTok. Mas se você passar todo o teu tempo disponível só vendo o TikTok, não aprender nada, sabe o que acontece? Daqui 5 anos você vai se arrepender. 5 anos, pastor? Não, 5 não, errei. 4 anos você se arrepende. 4 anos, pastor? Não, 3 anos você já arrependeu. Daqui 1 mês você já arrependeu. Porque é tempo demais, irmão, desperdiçado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a palavra continua falando, né? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha que coisa tremenda, né? Você vê como a palavra de Deus é harmoniosa. Isso aqui, se você fosse lembrar, ele está de acordo com Gálatas capítulo 6, versículo 7. Quem tem Bíblia aí? Deixa eu ver. Quem pode ler para a gente? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Louvado seja Deus. Gálatas 6, 7. Veja o que a palavra do Senhor diz aí. Olha aí. Lê de novo, por gentileza, irmão.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. É uma palavra dura isso aí, irmãos. Ela fala assim, ó, ninguém zomba de Deus. O que é isso, pastor? Não adianta eu dar assim de sonso e fazer escolhas erradas e depois ficar reclamando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor deixa bem claro, ó, de Deus ninguém zomba. Aquilo que você plantar, você se prepara, porque você vai colher. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aquilo que você escolher fazer, escolha muito bem, sabe por quê? Porque vai dar fruto. Quer você queira ou quer você não queira. Se for fruto bom, glória a Deus por tua vida. Agora, se for fruto ruim, você vai se virar nos 30 e vai dar conta. Porque de Deus ninguém zomba. Olha que coisa. Quem é o homem para zombar de Deus? Aí a palavra diz que é possível zombar de Deus. Como, pastor? Plantando coisas ruins. Utilizando o nosso tempo para fazer coisas que não edificam, nem você, nem tua família, nem a tua cidade, nem o teu país, nem a obra de Deus, não edifica nada, é perda de tempo purinha. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí o que acontece? O Senhor fala, olha, você está plantando rejeição à palavra, qual que é o fruto? Eu também vou te rejeitar. Quem quer ser rejeitado por Deus? Ninguém quer ser rejeitado por Deus. Amém? Ninguém. Mas o Senhor está deixando claro. Porque rejeitastes a minha palavra, eu também vos rejeitarei. Amém? E continua falando assim. Para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de você? Olha como a palavra é sábia. Esquecer de você, você plantou, você escolheu, né? Tudo bem, você sabe da consequência. Só que a palavra do Senhor é um pouco mais dura aí. Como você se esqueceu de mim, qual que é a palavra, qual que é a promessa que o Senhor faz aí? Eu me esquecerei dos teus filhos. Quem está entendendo aí, irmãos? Deus é amor, não é? Amém, igreja? Deus é amor ou não é amor? Mas Ele é fogo consumidor, irmãos. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Por isso que Ele fala assim, ó, de Deus não se zomba, irmão. Cuidado com as escolhas. Cuidado com o que você planta. Cuidado com as suas decisões atuais, sabe por quê? Todas elas vão dar fruto, todas elas. Algumas vão dar bons frutos, outras vão dar frutos terríveis. A tua responsabilidade é plantar coisas boas para colher bons frutos. Como servos do Senhor, o que nós devemos buscar? Buscar conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Né? Pastor, mas isso cabe na igreja? Claro que cabe. Você, graças a Deus, é um servo de Deus abençoado. Mas tem crente, irmãos, que ele só vem na igreja de vez em quando. E ele entra vazio e sai oco. Não é verdade? Então, irmãos, mas é porque você estava pregando, pastor. Não é interessante, tua pregação tão chata. Amém. Que não fosse eu, que fosse qualquer uma pessoa. Se a pessoa tivesse pego aqui pelo menos uma parte do louvor das irmãs, ou dos varões, ou das crianças, já não ia sair mais oco. Mas o conhecimento de Deus está posto, servido numa bandeja. E tem gente que vem e não se serve. Ignora a palavra de Deus. É verdade, não é? Então, porque desprezou o conhecimento de Deus, está plantando uma semente ruim. Está plantando uma semente que pode dar um fruto, irmãos, que é difícil de lidar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando você vê dessa forma, irmãos, a gente vê que tudo tem um propósito na mão de Deus. Porque se o Senhor deixasse, irmãos, Israel se esquecer dos seus mandamentos, e se o Senhor não permitisse um corretivo na vida de Israel, Israel se perderia. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Então, irmãos, às vezes, quando a gente aplica essa palavra na nossa vida, a gente vê que aquela passagem que fala assim, do que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios pecados, é mais pura verdade. Sabe por quê? A gente não pode reclamar, irmãos, porque tudo que a gente está vivendo hoje é fruto de uma escolha que a gente fez há algum tempo no passado. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus.
Tem gente que fala assim, pastor, eu queria tanto estar com um carro novo hoje. Sim, mas para estar com um carro novo hoje, você ia ter que arrumar uma forma de ganhar um dinheiro um tempo atrás, juntar um dinheiro um tempo atrás, para você comprar um carro novo e você está de carro novo agora. Sim ou não? Porque não nasce em árvore. Quem conhece a árvore? A amoreira da amora, né? E coroleira da corola. Quem conhece a coroleira aí? Se conhecer, me fala. Eu vou lá apanhar uns dois para mim. Coroleira é tremendo. Conhece essa árvore? Não existe, irmão. Se você quer conquistar, é lícito. É fruto do teu trabalho e é abençoado por Deus. Mas planta uma boa semente para você poder colher no futuro. Ah, mas o pastor Ricardo só prega bênçãos materiais. Não é isso? Então eu vou te dar um outro exemplo. Tem gente que reclama assim, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Vivo abandonado, ninguém liga para mim, sou um zero à esquerda. Ué, você quer ser amado? A Bíblia ensina, aquilo que você quer que as pessoas façam para você, façai vós primeiro. Faça vós primeiro. Tem pais, irmãos, que são totalmente ausentes da vida dos filhos, totalmente ausentes. Daí chega na velhice e os filhos abandonam. Aí ele vai reclamar, meus filhos não me dão valor. Ué, você plantou uma semente ruim, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você plantou uma semente ruim, irmão. O que você vai cobrar agora? Você plantou quiabo, agora você quer colher picanha? Não vai dar certo, irmão. Quem está entendendo? São escolhas que a gente faz. Depois não adianta reclamar. Ah, pastor, mas o Senhor vai permitir? Claro que Ele permite. Ele te deu livre-arbítrio. Por isso que você tem que ser sábio e fazer escolhas boas. Não é fazer escolhas de impulso. É orar, pedir direção para Deus antes de fazer escolhas. Porque senão você faz escolhas ruins. E depois vai vir consequência. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem mais, pastor? Claro que tem. Pastor, eu gosto tanto de pregar. Amém, gosto de pregar. A Bíblia diz que aquele que almeja o episcopado, boa coisa almeja. Mas para você pregar, você tem que saber o que você está pregando. E para você pregar, você tem que primeiro aprender. Porque chegar na frente das pessoas e falar, qualquer um fala. Não, pastor, mas eu tenho vergonha. Tudo bem, mas Deus tira a vergonha. Quem crê, diga glória a Deus. Deixa eu ver quem é tímido aí, levante a mão. Eu vou orar por você. Vou orar. Sabe por quê? Deus tem uma promessa para os seus servos, para tirar a timidez, porque os tímidos não herdarão o reino. Aleluia. Mas se você está aqui, é sinal que Deus já está transformando a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Eu brinco assim, irmão, mas sabe o que acontece? Fizeram uma pesquisa há um tempo atrás, e não é no Brasil, mas fizeram uma pesquisa e perguntaram assim, do que você mais tem medo? Aí eu imaginei a resposta número 1, tem medo de morrer, não é isso? Negativo, não foi a pior resposta. Sabia disso? O maior medo é de falar em público. Tremendo isso aí, né? O maior medo que as pessoas têm é falar em público. Depois vem medo de aranha. Medo da morte está em quinto, sexto lugar. É tremendo isso aí, irmão. É verdade, é verdade. Então isso é uma coisa que a gente tem que lutar. Medo de barata, isso, irmão. Se fizer a pesquisa com mulher, medo de barata vai ganhar estourada. Não é verdade? Muito bem. Mas sabe o que acontece, irmãos? Por que eu falo isso? Porque quando você tem dificuldade de expressar suas ideias, você deixa de colocar em prática o teu potencial. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Irmãos, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade, e que todos nós deveríamos aprender desde criança, sabe o que é? Vender. Eu ouvi direito, pastor? Sim, vender. Você pode ser o melhor profissional na tua área. Se você não souber vender o teu trabalho, você vai ficar desempregado. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Agora, se você for um bom vendedor, você vende gelo para esquimó, irmão. Está entendendo?
Não entendi, pastor. Não, você vende areia para cara beduíno do deserto. Você vende. Quem está entendendo aí? Você vende, irmão. Vende. O bom vendedor vende. O cara não passa dificuldade. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Pastor, mas isso é coisa material, pastor. Mas você sabia que a Bíblia ensina que o ideal para todo crente é que ele seja empreendedor? Empreendedor. Pastor, é pecado trabalhar CLT? Não é pecado, mas é para você dar um salto e virar empreendedor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É para você crescer, multiplicar. Deus te deu um talento, não é para você... o Senhor me deu 2 talentos, vou devolver 2,5. Não, para devolver 20. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É verdade, irmãos. Só que o que acontece? Ninguém prega isso, pastor, mas hoje, em nome de Jesus, eu estou pregando para você. Em nome de Jesus. Exatamente. A irmã falou aqui o tema certo, assim, pastor, a Bíblia está falando de granjear. Eu falei assim, é verdade. Então, pastor, granjear tem a ver com granja, é só mexer com ovos, com galinha, tem nada a ver, não é verdade? Tem gente que ignora assim, mano, é verdade. Granjear significa multiplicar, irmão. Multiplicar significa pegar o talento que Deus te deu e fazer aquilo dar fruto. Deixa eu ver quem tem talento de Deus aqui. Olha aí, glória a Deus. Cada um de vocês, cada um de nós temos um talento especial da mão de Deus. Só que o inimigo fala assim, aí não faz não, que você não vai dar certo. Não faz não, que não vai dar certo. Como não vai dar certo? Vai dar certo, já deu certo em nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Já deu certo em nome de Jesus. Se você orar, se você planejar, Deus está no negócio e vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Pastor, mas baseado em quê? Porque Jesus não te chamou como cauda, Deus te chamou como cabeça. Eita Deus, amém? Pastor, eu queria tanto ser cabeça, cansei de ser cauda. Tem que trabalhar sábado, tem que trabalhar domingo. Estou orando para ser 6 por 1, não. Estou orando para ser 4 por 3. 4 de folga, 3 trabalhando, meio período. Irmão, vai se converter, irmãos. Porque do suor do teu rosto, tu comerás o teu prato de comida. Essa é a palavra de Deus. Palavra de Deus para o crente. Aquele que não trabalha, que não coma. Essa é a palavra para o crente, irmão. Palavra para o crente. Tem gente orando para o mundo acabar em barranco, para o cara morrer encostado. Não, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é verdade? Aleluia. Não, então. Pastor, mas trabalhar cansa, eu sei que cansa, irmão. O nosso descanso é no céu. Amém? O Senhor deu a terra para o filho do homem para que ele conquiste a terra. Quem está entendendo? Você não conquista nada sentado no teu sofá em casa. Não conquista nada. Pastor, mas eu estou meio doente. Tudo bem. É uma fase. Pastor, eu estou meio incapacitado. Tudo bem, é uma fase. Pastor, eu perdi emprego. Tudo bem, é uma fase. É uma fase. Vai passar. Daqui a pouco você já está com a manga arregaçada, indo para cima e Deus trabalhando na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, o que não pode é você desperdiçar a tua vida inteirinha ganhando salário mínimo e achar que está bom. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você vai trabalhar 35 anos, irmão, de sol a sol, às vezes com medo de pegar férias para não ser demitido, ganhando salário mínimo e ainda achando que está bom. Misericórdia. Isso aí é cativeiro, irmão. Isso é cativeiro, irmão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, mas eu estou feliz assim. Tá bom, irmão. Você não tem fé, eu não posso fazer nada, posso orar por você. Mas Deus com certeza não chamou você para isso. Deus com certeza te deu um talento maior do que esse que você aí está acostumado. Deus te deu condições de você ir muito além. Só que você está se acovardando e enterrando os teus talentos. Deus vai pedir conta, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos. Oi.
Vendendo as férias. Então, 12 anos vendendo as férias. Exatamente. Aí, olha aí que coisa. Tá vendo só? Então. Então. Você vê, irmãos? A vida passa, irmão. A vida passa. Hoje, graças a Deus, a irmã está fazendo uma boa obra. Mas o que acontece é assim. Exatamente. Os jovens hoje em dia, irmão, a gente está vivendo a época do neném. Quem que já ouviu falar do neném? Já ouviu falar da geração neném? Nem trabalha, nem estuda, nem vai para a igreja, nem ora, nem faz nada. Essa é a geração neném. Misericórdia. Graças a Deus que aqui é um povo abençoado. Glória a Deus por isso, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, mas nós estamos num tempo, irmão, que nós temos que orar. Quando você orar, não se esqueça de apresentar essa nação, irmão. Não se esqueça. Pede para Deus ter misericórdia, irmão. E outro dia eu vi um dado, já passou o horário. Eu vi um dado, irmão, no estado do Amapá. Tem um município em que 98% da população vive de Bolsa Família. Misericórdia, irmão. Tem em Minas Gerais. Não, então tem. A gente foi no Nordeste, não foi? Eu fui com a... Então, a gente foi visitar uma cidade no Nordeste, irmão. Lá se você fala assim, não, ó, não vai, deixa aí, vão arrumar emprego aqui registrado. Não, de jeito nenhum, vou perder o benefício. Né? Uhum. Não parou ninguém. Porque o jovem agora, a gente estava falando na escola dominical outro dia, né? Exatamente. Então, o jovem ele ganha, todo mês, se ele não faltar, ele ganha um dinheirinho, no final do ano, se ele passar, ele ganha mais um dinheirinho, né? Ele vai querer trabalhar? Trabalhar para trouxa. Um monte de coisa, Uhum. Não é ruim. Uhum. Mas vale transporte, vale alimentação, um monte de benefício. Uhum. Certo. Mas não acha. Não, porque o cara faz uma conta assim, ó. Se eu for trabalhar, eu vou ter que acordar cedo, vou ter que pegar o metrô lotado, o chefe vai me dar ordem, eu não vou poder responder o chefe, né? Não vou poder faltar, e aí no final do mês vou receber 2.900, certo? Não, faz o seguinte, me dá 600 que eu te dou um desconto e eu fico em casa dormindo. É tremendo, não é? Irmão, isso é enterrar talento, irmão. Isso parece vantagem agora, mas rapidamente vai chegar o dia onde as pessoas vão se arrepender amargamente, porque vão ter enterrado sua vida, sua juventude sem fazer nada. Isso é sério, irmão, né? Então você vê que a situação que a gente vive não é coincidência. Quando você aplica isso na tua vida espiritual, é mais ou menos similar. A gente tem que plantar boas sementes no Senhor. Pastor, mas eu não sei se você tem talento. Mas você tem que descobrir. Qual que é o teu talento? Com certeza você tem um talento. E a palavra de Deus diz que há multiplicidade de talentos dentro da igreja. Alguns o Senhor chamou como mestres, outros como evangelistas, outros como doutores, outros como o quê? Apacentadores, pacificadores, não é isso? Outros como levitas, outros como evangelistas, uma multiplicidade de dons. E com certeza cada um de nós temos um dom. Só que você nunca começa lá no mesmo patamar do pastor Valdomiro, vamos supor, com o chapelão, né? Chapelão já com o chapelão, não.
Você começa evangelizando na tua casa. Você começa ensinando o teu filho. Você começa cantando no banheiro, tomando banho, você começa cantando. Daqui a pouco você está louvando o Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que começa. É descobrindo o talento que Deus deu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém, irmãos? O que destrói um povo não é o raio X, raio gama do Satanás. Não é a peste. Não é isso. O que destrói o povo é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, irmão. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, abrir a nossa mente e nosso coração. Amém, irmãos? Quem guardou essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.